todos os domingos, abençoando a vidinha delas. Você, amado querido visitante, que tem seu filho de 0 a 9 anos, você pode enviar o seu filho, tá? Nós temos uma equipe toda preparada para cuidar e conduzir o seu filho também em adoração ao Senhor Jesus. Ok. Vamos orar. Tia Magali, ore ao Senhor. Oi, crianças. Vamos falar com o Papai do Céu? Sim. Fecha o olhinho, põe a mãozinha aqui, ó, para ajudar. Querido Deus, obrigada, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui, Senhor, na Tua casa, para Te render culto, Pai. E nós colocamos cada um que está aqui, Senhor, que se adentrou aqui, Senhor, o Senhor conhece o coração de cada pessoa, de cada criança, que o Senhor receba cada um, Senhor, com amor e graça, e que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, Senhor. Esteja cuidando das nossas crianças, livrando elas, Senhor, de toda ação maligna, Pai. Que nós, Senhor, como igreja, Senhor, que nós como pais e mães, possamos, Senhor, nos posicionar, Senhor, e levantar a Tua bandeira dentro dos nossos lares, e que nós possamos, Senhor, ser exemplo para as nossas crianças, Pai. Ó Deus, abençoe toda a equipe, que o Senhor esteja usando a vida de cada um para falar ao coração delas nessa noite, Pai. E que no decorrer dessa semana, Pai, que elas possam praticar aquilo que tem aprendido, Pai amado. Abençoe a Tua igreja, abençoe também a vida do pastor, que ele seja usado pelo Teu Santo Espírito para falar à Tua igreja nessa noite, Pai. Obrigada por Tuas bênçãos, Senhor, pelo Teu amor e pelas Tuas misericórdias, Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe as nossas crianças. Vamos ler a palavra do Senhor, vai estar sendo projetado, palavra de Ezequiel 36, 26 a 28 e Isaías 40, versículos 10 e 11. Nós estaremos lendo segundo a orientação aí que está no multimídia. Ezequiel 36, 26 a 28, Isaías 40, de 10 a 11, nos diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Todos? O soberano Senhor, com seu braço forte e eterno, a sua recompensa com ele está. O seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajuda os seus cordeiros e os carrega no colo. Amém, amados. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, de podermos, ó Deus, expressar o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado, Deus, pela liberdade que temos de poder adorar ao Senhor livremente. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu, ó Deus, o Seu Espírito Santo para que habitasse em nós e nós tivéssemos, ó Deus, essa liberdade, essa vontade de Te adorar, ó Pai. De buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de sentir a Tua presença, de ouvir a Tua voz. Por isso, ó Pai, nessa noite, volte, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos para o verdadeiro louvor, para a verdadeira adoração ao Senhor, ó Pai. Tudo que fizermos aqui nessa noite, ó Pai, queremos fazer porque amamos ao Senhor e queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, ó Pai. Conduza todos os atos e, ó Deus, ensina-nos a Te adorar em espírito e em verdade.
fica conosco, é a oração que fazemos, em nome de Jesus, amém. Amados, vamos colocar em pé, vamos louvar e adorar ao nome do Senhor. Irmãos, você chegou feliz aqui hoje na casa de Deus? Quero ver agora, na hora dos cânticos, a gente cantar bem animado, bem feliz. E eu quero compartilhar com vocês uma leitura que eu fiz essa semana. Agora me veio à mente, a respeito, bem interessante, assim, a respeito dos girassóis, né? O girassol, a gente sabe que ele está sempre focado para o sol, pegando a energia do sol, e ele está sempre bonitão lá, né? Mas nós sabemos que o girassol, o sol vem todos os dias. Só que tem dias que tem dias nublados. O sol não aparece assim tão radiante. Na verdade, a nuvem está ali na frente, né? E assim, o girassol, o que ele faz? Ao invés dele se abaixar, dele murchar, não. Ele vira para o outro girassol e eles pegam e trocam energia para eles continuarem bonitos e radiantes. Então, assim é o povo de Deus também. Tem dias que está nublado. Realmente tem dias que não está fácil. E o que a gente pode fazer? Continuar com a luz que Deus nos dá e virar para o nosso irmão, perguntar para ele como ele está, trocar energia com ele, trocar boas palavras, trocar coisas boas, dizer sempre para o nosso irmão coisas boas, porque a gente vai estar erguendo o nosso irmão. E o dia que a gente precisar, a gente também pega energia com ele. Então vamos continuar, tá? Com esse intuito, com essa alegria, com essa felicidade que Deus nos dá, nos dias bons, nos dias ruins, com o nosso irmão, com o nosso corpo, com a nossa igreja, e vamos continuar louvando ao nosso Deus agora. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria cantamos, com alegria louvamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria louvamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Ao sair daqui, vou levar vocês dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Com alegria cantamos, com alegria louvamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria louvamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei
as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao seu lado está. Espero em ti e subo como águias nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito e abre os céus
e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, me toca o Espírito, abre os céus e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Para servir, para servir, para servir, para servir. Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui, ó Pai, para nos usar, ó Deus. O Senhor nos trouxe aqui para nos preparar, ó Deus, para pregar o Teu Evangelho, ó Pai, aquelas pessoas que não Te conhecem, para levar esperança, ó Deus, para levar a Tua mensagem àquelas pessoas que não sabem ainda o poder do Senhor, ó Pai, o que o Senhor pode fazer na vida de cada pessoa, Pai. Fala conosco, ó Deus, mexe no nosso coração dia após dia, ó Pai. Continua falando conosco, Pai, o tempo todo, Pai. Este é o meu desejo.
mulheres. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Os homens. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Da igreja. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer Sempre. em mim. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós gostaríamos de conhecer nesse instante você, amado, querido, que nos visita nessa noite. E eu fico feliz quando nós temos assim uma vasta lista de visitantes, porque é muito bom conhecer e receber novas pessoas, amados, queridos que estão longe. Nós temos aqui o pastor Mário Sérgio, de Manhuaçu, Minas Gerais. Onde está, pastor querido? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Receba uma lembrancinha de nossa igreja. Temos também a Diane e a Karine, lá de Açailândia, Maranhão. É isso? Onde estão? Aqui à minha esquerda. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Sejam bem-vindas. Temos também vários nomes de Curitiba. Temos o Márcio, Vânia, Rian, Raíssa e Daniele. Onde estão? Aqui também à minha esquerda. Que Deus abençoe grandemente a vida dos queridos. Do Rio de Janeiro, temos a Fernanda, Mariana, Fábio e Joelma. Lá ao fundo, à minha direita, que Deus abençoe grandemente a vida das amadas e do querido amado irmão. Sejam muito bem-vindos. Pastor Valmir e família, onde está, amado e querido? Aqui à minha direita. Quanto tempo, que Deus abençoe grandemente. Pastor Valmir foi pastor da congregação do Porto Meira e Parque Imperatriz durante muitos anos aqui de nossa igreja, e hoje está lá no Espírito Santo sendo usado pelo Senhor. Que Deus abençoe a vida do amado irmão. E do lado não poderia faltar, né? O ministro Fabiano, Julie, Davi. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É muito bom rever os amados irmãos, tá? Aqui ao centro também, Aninha, Cláudio, as suas filhas. Que Deus abençoe a Aninha. Daqui um pouquinho vai cantar, vai louvar ao Senhor também com essa linda voz. Que Deus abençoe a vida dos amados. Temos a Cristiane e o Thor lá de São Paulo. Onde estão? Aqui ao centro. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Sejam bem-vindos em nosso meio. A Natiele, aqui de Foz do Iguaçu também. Onde está? Aqui ao centro. Natiele, Deus abençoe a sua vida. O Alexandre, lá de São Paulo, aqui à minha direita. Alexandre, Deus abençoe a sua vida. Oséias, João Marcos, Luzia e Maria Aparecida, lá do Rio de Janeiro também. Lá ao fundo, a família. Que Deus abençoe os amados. E a Fernanda e o Cleverson de Curitiba, onde estão também aqui à minha esquerda.
Que Deus abençoe a vida dos queridos. Mais alguém que nos visita, porém eu não falei o seu nome, querido? Erga uma de suas mãos para que nós podemos conhecer. Temos aqui à frente uma família. De onde são, amados? Sete Lagoas, Minas Gerais. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês também. Mais alguém? À minha direita? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É muito bom tê-los conosco. Mais alguém? Ao centro aí? Cadê o pastor Romildo? É isso? Onde está? Lá no cantinho, escondidinho. Pastor Romildo e Leci, que Deus abençoe. Já pudemos estar juntos ontem, né? Que Deus abençoe a vida do amado casal. Para quem não sabe, pastor Romildo e Leci foram os anjos dessa igreja antes do anjo atual, pastor Rafael e a Vanessa. Que Deus abençoe grandemente a vida dos queridos. É muito bom tê-los todos aqui conosco. Amém? Amados, momento de dízimos e oferta, nós estaremos cantando ao Senhor. E você que veio preparado nesse instante, você poderá cultuar ao Senhor, então, enquanto cantamos com o seu dízimo e a sua oferta. Pastor Valmir, por favor, não vai fugir de orar por nós, agradecendo ao Senhor pelos dízimos. Vem aqui à frente, por favor, orar agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas e também adorar ao nome do Senhor. Está um pouco diferente, né? Vamos orar, irmãos? Deus amado, bendito, nós somos imensamente gratos a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E, ó Deus, a principal destas bênçãos é a salvação, ó Deus, que o Senhor nos concede na pessoa do Senhor Jesus. E é por isso, ó Deus, que nós nos reunimos para louvar, para bendizer o Teu nome, para cultuar ao Senhor. É por isso, ó Deus, que nós saímos lá fora para evangelizar, para falar a outras pessoas daquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário.
E é também por isso, ó Deus, que nós adoramos ao Senhor desta forma, ó Deus, que foi feita nesse instante, dedicando, ó Deus, ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos deu, os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Deus. E nós agradecemos, porque o Senhor tem abençoado, ó Deus, os nossos irmãos, tem abençoado as nossas vidas, de forma, ó Deus, que nós podemos isso fazer. Temos o privilégio, ó Deus, de contribuir para a tua causa, ó Deus. E pedimos que, ó Deus, o Senhor continue abençoando a vida dos teus servos, para que eles tenham sempre, ó Deus, esse privilégio, ó Deus. E aqueles que ainda não têm, tido, ó Deus, condições, ó Deus, te dá a oportunidade de contribuir para a tua causa, assim também, ó Deus, que o Senhor os esteja abençoando, para que eles tenham, ó Deus, a mesma alegria que muitos têm tido, ó Deus, de assim fazer parte, ó Deus, da tua obra. Abençoa, ó Deus, esta igreja, abençoa a administração, que, ó Deus, assim como o Senhor tem abençoado até aqui, continue abençoando, ó Deus, para que todos os recursos aqui depositados sejam usados, ó Deus, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos agradecidos, em nome dele mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aninha, por favor, vem aqui à frente. A Aninha estará louvando ao Senhor com um cântico nesse instante, adorando ao Senhor, então, com uma música ao nosso Senhor. Aninha, muito querida, amada, que Deus abençoe, é um prazer revê-la. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui novamente, né? Eu acho que vai fazer um tempinho que eu já não aparecia. Mas o Senhor sempre me concede essa alegria de estar reunido com vocês, com essa igreja tão amada, que tivemos o privilégio de ser ovelha aqui por pouco tempo, né? Mas foi tão gostoso, fizemos grandes amizades. E Deus é tão bom. As amizades são tão grandes que os amigos viajam e deixam a chave da casa para a gente ficar hospedado na casa, né? Então, eu estou muito feliz, porque o Senhor, ninguém faz isso, né? Tem que ter muita amizade, né? Tem que ser muito amado. E eu me sinto muito amada nesse lugar, nessa cidade. Deus é grande. Ele sabe de todas as coisas. Ele ouve tudo. Ele vê. E eu não trouxe o playback, mas já que tem um portátil aqui, estou usando, emprestado, o Maestro Fabiano. Fomos pegos de surpresa, né? Mas vamos cantar, não ensaiamos. Mas que essa canção possa falar profundamente na sua vida, na sua alma, no seu coração. Saiba que você é amado por Deus. E que Ele te ama muito mesmo. E cuida de você. 2018 seja um ano de realizações para a glória do nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Você que se sente pequeno, dirija os seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe
Deus vê tua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os teus castelos, que em sonhos você construiu, não dê por vencido os seus planos, entregue os seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Ele ouve. Deus vê tua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ele ouve, Ele vê. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela oportunidade. Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Como é um grande privilégio para nós estarmos juntos, celebrando, bendizendo, dignificando e exaltando o nome desse Deus que nós tanto amamos. E também um grande privilégio receber tantos irmãos e irmãs queridos e queridas junto conosco neste culto de celebração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós leremos
2 versículos desse texto. Em ato contínuo, nós faremos uma leitura de um texto lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 13. Eu quero hoje à noite refletir com vocês sobre esse tema, vivendo segundo o coração de Deus. Vivendo na plataforma do que Deus quer e tem para cada um de nós. Aquilo que é expectativa, o que Deus expecta em relação a mim e a você, em relação às nossas vidas. Ele tem projetos, Ele tem planos, Ele tem, poderíamos dizer, sonhos em relação às nossas vidas. E esse texto de Atos, capítulo 13, o versículo 22 e também o versículo 36, são extremamente interessantes no que concerne a esse coração, segundo o coração de Deus. Diz assim: depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o coração e que fará toda a minha vontade. Um homem segundo o meu coração e que fará conforme a minha vontade. O versículo 36, ainda no mesmo capítulo, diz assim: porque Davi, depois de servir a sua geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi posto junto aos seus pais e sofreu deterioração. Ou seja, o primeiro versículo, Deus coloca que Davi foi selecionado, ele foi içado entre os seus irmãos, e logo a seguir vamos ver como foi essa seleção de Deus, e ele serviu a sua geração. Ele serviu com maestria, ele entregou a sua vida, entregou o seu coração, se dedicou plenamente a servir a sua geração. Depois disso, ele adormeceu, mas ele deixou um legado sobremodo excelente. E isso porque viveu segundo o coração de Deus. Agora dá um pulinho comigo lá em 1 Samuel, o capítulo é o 13 e o versículo é o 14. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. 1 Samuel 13, 14. Ainda não será especificamente o alvo da nossa análise, mas 1 Samuel capítulo 13, o versículo 14. Porém agora o teu reino não subsistirá. Samuel, usado por Deus, falando a Saul, o rei de então, o rei de Israel, o primeiro rei. E aí diz o que eu acabei de ler: porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Finalmente, capítulo 16, leiamos a partir do primeiro versículo em diante. Diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse: como poderei ir? Saul descobrirá e me mandará matar. Então o Senhor disse: leva contigo uma bezerra e diz: vim oferecer sacrifício ao Senhor. Tu convidarás Jessé para que o sacrifique, e eu te direi o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Ele chegou a Belém, e os líderes da cidade foram tremendo ao encontro e perguntaram-lhe: tu vens em paz? Ele respondeu: venho em paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e os seus filhos, e os convidou para sacrificar. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o Senhor olha para além os homens olham para a aparência, mas o Senhor para o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e apresentou também a Samuel. O Senhor não escolheu também este. Jessé apresentou Samá, mas Samuel disse: o Senhor também não escolheu este. Assim Jessé apresentou os 7 filhos que tinha a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Samuel então disse a Jessé: estes são todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais novo,
que cuida das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, porque não sentaremos para comer até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e apresentou a Samuel. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta-te, unge-o, porque este é o mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra já lida, fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações, mas nessa noite, ó Pai, aplica, use os aplicativos adequados para cada um de nós, ó Pai, que os nossos corações saiam daqui, de fato, dilatado com o poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu tenho dito com frequência nesse início de ano, os primeiros dias do início do ano, que nós ainda estamos taxiando nesse ano. Nós ainda estamos nos dias iniciais, introdutórios do ano. Embora já estamos chegando ao mês de fevereiro, mas ainda estamos taxiando. E nós vimos algumas reflexões do início do ano até a semana passada, que tange respeito a uma vida de integridade, a uma vida de caminhada com o Senhor, caminhar com o Deus Todo-Poderoso, com aquele que nos escolheu, com aquele que tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E nós trilhamos no livro de Josué, pelo menos em 3 capítulos, que trouxeram agasalho para o nosso coração, que abençoou o nosso coração, que nos estimulou e que nos desafiou a ter uma vida superlativa, a ter uma vida abençoadora, a ter uma vida que de fato glorifique a Deus. Então, até domingo passado nós tínhamos isso como plataforma. Mas a partir desse domingo, a expectativa do meu coração é que nós ambicionemos esse tema. Vivendo segundo o coração de Deus. Como nós podemos viver segundo o coração de Deus? Como eu e você, no ano de 2018, podemos ter uma vida superlativa, uma vida maiúscula, uma vida que de fato glorifica a Deus, uma vida que saia da mediocridade, da média, e de fato seja uma vida que foque para o Senhor. Olhando para a vida de Davi, nós temos muitos aplicativos que podem nos ajudar. Olhando para a vida de Davi, nós temos muitos elementos que podem nos ajudar a sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. E também a vida de Davi nos desafia a vivermos segundo o coração de Deus, naturalmente, mas a vivermos para a obra do Senhor. Estamos entrando num ano de desafio, num ano onde o Senhor tem nos chamado, onde o Senhor tem projetos e planos para as nossas vidas, para a nossa igreja, e quem sabe essa seja a noite de você olhar para o Senhor, abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero servir-te na tua obra, mas sobretudo, antes do serviço, eu quero estar diante da tua presença, porque vida com Deus precede serviço para Deus. Então a vida de Davi, nós vamos aprender aqui hoje à noite, que a sua vida precedeu o seu serviço. A sua vida de servo precedia a sua vida, inclusive de adorador, porque o nosso Deus não procura performance. O nosso Deus não se impressiona com pompa. O nosso Deus olha a verdade no íntimo. O nosso Deus olha o coração, aquilo que de fato está no ad intra, não no ad extra. E se nós queremos ter de fato essa vida que glorifica a Deus, nós precisamos avaliar o nosso coração. Nós precisamos de fato entregar o nosso coração plena e cabalmente na presença do Senhor, nas mãos do Senhor, e dizer: Senhor, aqui estamos. Queremos viver para a sua glória. Mas esse contexto que nós estamos aqui a estudar ou acabar de ler, é um contexto muito interessante, porque nós temos um homem chamado Samuel, que era uma espécie de juiz em Israel. Esse homem foi um grande servo, um servo maravilhoso do Deus Altíssimo em Israel. E durante muitos anos ele julgou Israel. Ele era uma espécie de juiz, como eu disse, lá no meio do povo de Israel. Mas lá pelo capítulo 8 do livro de 1 Samuel, acontece um episódio. Chegam os anciões a Samuel, do versículo 1 ao versículo 5, e colocam um argumento para Samuel. E o argumento é: Samuel, todas as nações circunvizinhas têm rei. Todas as nações têm um monarca, têm um representante. Nós também queremos um rei. Nós também queremos um representante, aquele que nós podemos olhar para ele e dizer: esse é o nosso rei, esse é o nosso representante, e ele está diante de nós. Samuel, naquele momento, fica com o coração pedrado, com o coração triste, e ele chega a dizer:
como vocês podem pensar dessa maneira? Até hoje eu julguei, até hoje eu abençoei a vida de vocês. E será que vocês não têm entendido a dimensão do Deus Altíssimo para a vida de vocês, para a vida do povo, através do juiz, que sou eu? Mas aí, a partir do versículo 7, Deus entra em cena, do capítulo 8. E quando Deus entra em cena, Deus diz para Samuel: Samuel, faça exatamente o que eles estão pedindo. Traga um rei para Israel. Porque quando eles estão pedindo um rei para Israel, Samuel, não fique triste, porque eles não estão rejeitando você como líder. Quando nós rejeitamos o líder, quando Israel rejeitou o líder Samuel, ele não estava rejeitando, ou a nação não estava rejeitando Samuel, e sim o Senhor. Deus está dizendo: olha, eles me rejeitaram. Eles não conseguem entender ou lembrar, trazer à memória tudo quanto eu fiz à nação de Israel. Eles não conseguem lembrar que eu tirei eles do cativeiro do Egito. Eles não conseguem lembrar que eu fiz com que eles passassem pelo Mar Vermelho a pés enxutos. Eles não conseguem lembrar e ver que eu colocava a coluna de nuvem durante o dia, para que eles pudessem ter uma travessia naquele deserto. Uma coluna de fogo para aquecimento durante a noite. Eles não conseguem lembrar que eu mandei o maná. A memória deles está curta. Mas Samuel, vai e unge um rei para Israel. Já que eles querem tanto um rei, só que tem um detalhe, Samuel. Diga a eles, coloque a eles o perigo de colocar um homem nessa posição. E o perigo é corrupção política, corrupção econômica, e esse homem pode subjugar a nação ao ponto de os seus servos se tornarem escravos. E aí você pode ler do versículo 7 ao versículo 21, o profeta Samuel dizendo isso ao povo. Mas lá no versículo 19, ainda do capítulo 8, o povo, depois de ouvir tudo que o Samuel disse, o povo diz o seguinte: a despeito de tudo isso que você falou, nós ainda queremos um rei. Traga para nós um rei, e o rei vai julgar, ou o rei vai ser o soberano sobre nós. Esse monarca nós queremos. Entra o capítulo 9, versículo 2. Versículo 1, aparece o pai de Saul. O pai de Saul era um homem rico, era um dos filhos de Benjamim, ou da tribo de Benjamim. Um homem rico, um homem abastado. E Saul, versículo 2 do capítulo 9, era um homem garboso, um homem bonito, quem sabe com voz de trovão, assim como a do pastor Antônio Alberto, aquela voz bonita, que quando fala, estronda. A Bíblia diz que nenhum homem em Israel chegava à altura dos seus ombros. Olha só, alá Alexandre, não é? Um homem garboso. Quando Samuel chega diante de Saul, olha para Saul e diz: é esse. Ele unge Saul. Saul começa então a reinar sobre Israel. Só que Saul, ele é um homem totalmente depravado. Ele é um homem dúbio. Ele é um homem que não consegue seguir as dinâmicas e os ditames do Senhor. E quando nós chegamos no capítulo 13, que lemos aqui uma porção, o que acontece é que Saul foi em oposição aos mandamentos do Senhor. Ao ponto de Deus dizer no versículo 24, do versículo 14 do capítulo 13, que ele levantaria um novo rei. E esse segundo o seu coração. Chegando ao capítulo 15, acontece algo interessante. Capítulo 15 e na entrada do capítulo 16. E o que está em pauta aqui é a eleição desse jovenzinho. A eleição desse jovenzinho chamado Davi. Há mais de 3.000 anos atrás. Deus olha para Davi. E Deus elege Davi. Irmãos, aqui nós temos uma plataforma para as nossas vidas. O que Deus quer que o seu povo seja, é assim como Davi foi. Homens e mulheres segundo o seu coração. E Deus olha para Davi, seleciona Davi, mas o interessante dessa seleção é que Davi é escolhido dentre um povoado de uma cidade ínfima, de uma cidade que não era a mais famigerada, a mais famosa entre o povo de Israel. A cidade de Belém. Era uma cidade pequena. Era uma cidade que não tinha expressão. Mas Deus escolhe um homem daquela cidade. Ele escolhe um jovem que não vivia uma vida principesca ou uma vida palaciana, como era o caso do seu predecessor Saul. O seu predecessor Saul, como eu disse, o pai era rico. Mas no caso do pai de Davi, o Jessé, era um pobre agricultor. E o Davi era um pastorzinho de ovelhas. Hoje em dia os pastores querem ter uma vida fausta,
uma vida garbosa, mas nesse contexto aqui, ser pastor de ovelha era a profissão, a pior profissão que existia. Era uma profissão inglória, era uma profissão solitária, era uma profissão que ele não contava com nenhum glamour, pelo contrário, ele vivia de maneira a estar só todos os dias da sua vida. E também cheirando mal. Davi, esse rei que vai ser eleito, vai ser içado para ser o comandante da nação de Israel, vive dessa maneira. Mas a despeito de tudo isso, Deus vai onde Davi estava e levanta esse jovem. Esse jovem vai ser chamado no futuro de pai do Senhor Jesus. Davi, o rei Davi, será chamado do pai de Jesus. Olha só, esse homem que não tinha nenhum garbo, esse homem que não tinha nenhuma característica para ser rei, agora é içado e se torna o grande rei. Interessante que Davi, ele aparece na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Davi tem um montão de títulos honoríficos. Davi, por exemplo, poderia ser chamado de o maior compositor da história da nação de Israel. Dentre os saltérios, salmos, ele escreveu pelo menos 73 de 150. Alguém poderia olhar e atribuir esse título honorífico. Davi foi o maior compositor, um dos maiores cantores, um dos maiores adoradores. Davi, por exemplo, poderia ser chamado o maior rei de Israel. Davi poderia ser chamado o maior conquistador de Israel. Mas o título honorífico mais importante da vida de Davi não fora nenhum desses. O título mais importante da vida de Davi não foi autoexaltador. Foi o título que acabamos de ler em Atos capítulo 13, versículo 22. Um homem segundo o coração de Deus. Isso nos ensina que a despeito de qualquer coisa que você possa granjear e angariar na terra, nenhum título é mais importante do que ser e viver e estar no centro da vontade de Deus. Davi assim o era. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E ele viveu essa vida maiúscula. Agora, irmãos, podemos olhar para a vida de Davi e capturarmos esses aplicativos que podem nos abençoar. Mas saibam de uma coisa, Davi nem de longe foi perfeito. Nem de longe. Davi errou, Davi falhou e falhou muito. Mas a diferença de Davi em relação a muitos de nós é que Davi, quando falhava, ele buscava o Senhor. Davi, quando pecava, ele rapidamente confessava o seu pecado ao Senhor e, num arrependimento genuíno, abria o seu coração diante de Deus. Por isso, nós podemos usar as características da vida de Davi como aplicativo para a minha e para a sua vida e termos vida segundo a vontade de Deus. Então, ainda como introdução, o que Deus quer de nós, e nós podemos dizer isso rotundamente, sem medo de errar, o que Deus quer de nós, o seu povo, Ele quer que nós sejamos homens e mulheres segundo o seu coração. Assim como Davi não era perfeito, nós também não seremos perfeitos. A palavra perfeito, eu já disse aqui na igreja, significa feito até o fim. Davi não era perfeito, ele não estava completo, mas Davi era um homem que buscava viver segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Mas vejam só, o que está acontecendo aqui no capítulo 16, que é o que nós acabamos de ler, é o início, desde o início do capítulo, é Deus mostrando e lembrando Samuel que ele havia rejeitado Saul como rei. Então Deus se apresenta a Samuel e diz que havia rejeitado Saul como rei. Saul já não seria mais o rei da nação de Israel. Porque até esse ponto, o que havia acontecido era um governo sendo estabelecido pelos juízes, a bênção do Senhor estava na nação de Israel, embora havia os percalços, os problemas, mas a bênção do Senhor estava na nação de Israel. Saul é eleito rei, e aí há uma deturpação no meio do povo de Israel. E aí o início do capítulo é exatamente esse, Deus levantando, tirando um rei de cena e colocando outro rei em cena. É Deus mostrando, Deus colocando uma outra pessoa. E essa outra pessoa, Joyson, era improvável. É interessante como Deus age. Davi, dentre todos, nós vamos ver daqui a pouco, era o mais improvável. Talvez você hoje à noite aqui, como eu, é o mais improvável. É aquele que as pessoas olham e dizem, olha, esse não tem nenhuma formosura. Esse não tem nenhuma possibilidade.
Esse não tem nenhuma condição. E aí você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29, é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz que Deus faz. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As que não são, para confundir as que são. É exatamente isso que Deus faz. Deus pega um improvável e ele leva e coloca numa posição de destaque. Se Saul era um gigante dentre os homens, ao ponto de o homem mais alto de Israel bater apenas no seu ombro, ele era um pigmeu espiritual. Se Davi era apenas um jovenzinho de 14 ou 16 anos, diante de Deus, ele é um gigante, porque ele age segundo o coração de Deus. Essa é a plataforma para as nossas vidas. E ainda hoje, Salmo capítulo 53, versículo 2, vai dizer que Deus está com seus olhos sobre a terra, buscando entre os filhos e filhas dos homens, aquele que o sirva em espírito e em verdade. Ele está buscando pessoas assim como Davi. Ele está buscando pessoas que querem efetivamente servirem ao Senhor, colocar a sua vida integralmente na presença do Senhor. E talvez hoje à noite essa palavra seja para você. Meu amado e minha amada, você que quer de fato ser um servo do Senhor, caminhar verdadeiramente com o Senhor. Essa é a mensagem para o seu coração. Mas como Deus faz isso, pastor? Como é a dinâmica de Deus? Como Deus escolhe? Primeiro, a escolha de Deus é soberana. A escolha de Deus não depende de caracteres humanos. Se você pega o primeiro versículo, o texto vai dizer que ele escolheu. Ele mandou Samuel ir até a cidade de Belém. A escolha é dele. O background aqui do texto é a rebelião, como já disse, de Saul. E então ele manda manda Samuel ir até a cidade de Davi para que o seu plano fosse cumprido. Olha só, é uma escolha soberana. É uma escolha que não depende de indicações. O profeta Isaías vai dizer: quem foi que deu conselho ao Senhor? Quem foi que foi o seu conselheiro? Senão ele mesmo, sendo portentoso, sábio e absoluto. Ele tem o seu conselho. Ele escolhe de acordo com a sua vontade. Portanto, a escolha de Deus em relação ao rei Davi e em relação às nossas vidas é soberana. Mas também a escolha de Deus envolve um planejamento. Veja só. Samuel, ele é indicado para ir até uma cidade chamada Belém, como eu já referenciei. Ele vai. Esse planejamento já estava no escopo divino, ao ponto de quando nós olhamos para os ancestrais do rei Davi, nós encontraremos alguns elementos extremamente interessantes. Por exemplo, nós estudamos no livro de Josué, no capítulo 2, você vai encontrar ali uma senhora de vida inadvertida, uma prostituta chamada Raabe. E talvez o problema dela ainda era mais severo, porque além de prostituta, ela era dona de um prostíbulo. Mas essa mulher é alcançada pela graça do Senhor, deixa a vida de idolatria, se rende aos pés do Senhor. Ela e a sua família são livres da morte iminente que aconteceria na cidade de Jericó. Então, essa mulher, ou através dessa mulher, Davi vai chegar ao mundo. Através dessa mulher, o próprio Senhor Jesus vai chegar ao mundo. Olha só como Deus faz as coisas. Essa mulher, então, se converte ao Senhor, se casa com um homem hebreu, chamado Salmão, e esse homem e essa mulher, chamada Raabe, dão à luz a um filho, chamado Boaz. Boaz se casa com Ruth, lá no capítulo 4, versículo 20 do livro de Ruth, você vai ter essa genealogia. Ele se casa com Ruth, e ambos serão bisavós de Davi. Olha só que coisa interessante que está acontecendo. Deus planejando no plano eterno, lá no espaço anterior, lá no plano da eternidade, planejando e executando esse plano na história. Ele planejou que Davi sairia dessa raiz. Então veja só, irmão e irmã, a despeito de qual seja a sua raiz, a despeito de como agiram os seus ancestrais, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida, quer usar a sua família, quer restaurar a sua família, assim como restaurou a família de Raabe, assim como restaurou a vida de Ruth, que era uma idólatra.
independente de onde eu vim. Deus não está preocupado se eu vivi uma vida principesca, palaciana. Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com o meu coração. Ele quer ver o que está dentro do meu coração e assim me usar com poder e glória. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Davi. Ele foi escolhido não por onde ele veio, mas sobretudo por quem ele era. A sua vida, hoje à noite, não é diferente. Mas a escolha de Deus envolve o seu plano soberano. Aqui no versículo 1, no finalzinho, ele vai dizer: eu tenho, eu posso fazer. Ele diz para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó? Eu já rejeitei Davi, e agora eu selecionarei um outro. Aliás, já selecionei. Nos planos eternos, Deus já havia selecionado. Irmãos, vejam só, quando Deus estabelece um plano, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele planejou e ele vai cumprir. Assim como foi planejado na vida de Davi e executada também na minha vida e na sua vida. Ele vai cumprir os planos dele. Ele tem planos bem estabelecidos para mim e para você, para mim e para a sua história. Ele não é como o homem, nós homens. Capítulo 16 do livro de Provérbios vai dizer que da mente do homem surgem os planos, mas a concepção e a execução vem da boca de Deus. Mas ele não é como o homem, porque o homem às vezes tem muitos planos, ele faz muitas elucubrações, mas ele não consegue colocar em prática. Conta-se a história que numa determinada ocasião, Napoleão, o famoso Napoleão, o pequeno corso, como era chamado, que era muito imponente, ele é interpelado e perguntam a ele se Deus estava do lado da França. Deus está do lado da França, Napoleão? Ao que Napoleão teria dito: Deus está do lado de quem tem a artilharia mais pesada. Napoleão não conheceu a história de Jericó, do povo de Israel diante da cidade de Jericó. Deus não conheceu a história do povo de Israel atravessando o Mar Vermelho e saindo do Egito. E ele disse isso: olha, Deus está do lado de quem tem a artilharia mais pesada. Ao ponto que, em ato contínuo, ele perde a próxima guerra, o seu império rui, e aí ele no exílio, agora mais humilde, ele usa uma frase de Thomas Kempis, e a frase é: o homem propõe, Deus dispõe. Irmãos, isso aqui é muito importante para nós. Deus, no seu poder, projeta e Ele executa. Ele tem o melhor para mim e para você. Romanos capítulo 8, versículo 28, é um texto que eu gosto muito. Ele diz que Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nós temos aquela tradução antiga que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e dá uma impressão que as coisas que têm uma vontade própria na cooperação. Não, é Deus que coopera em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. E Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar até o dia de Cristo. Ou seja, Deus tem planos para as nossas vidas e Ele vai completar esses planos. Salmo capítulo 37, versículo 23 diz que aquele que firma os seus passos diante de Deus, Deus completa a obra na sua vida. É exatamente isso, irmãos. Deus quer homens e mulheres segundo o seu coração. Ele quer realizar os seus planos para as nossas vidas. Ele tem planos de bênção. E Ele não deixará o seu plano no meio do caminho. Já citamos aqui, o irmão Marcelo, enquanto fazia a introdução do culto, ele citou um dos versículos que é plataforma do meu coração. Efésios capítulo 3, versículo 20. Que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Esse Deus que opera e está operando no seu coração hoje, é poderoso para fazer isso. Jó capítulo 42, versículo 2. Aliás, do capítulo 38 ao final do capítulo 41, é Deus colocando as coisas em ordem para os amigos de Jó e para Jó. Mas no capítulo 42, versículo 2, Jó cai na real, para de choramingar e diz assim: Deus, eu sei que nenhum plano teu pode ser frustrado. Todos os seus planos são bem executados, porque o Senhor é o Senhor de toda a glória.
O anjo, quando aparece a Maria e diz que ela ficaria grávida, e seria engravidada pelo próprio Espírito de Deus, e ele diz também que a sua prima, Isabel, ficaria grávida. E ela olha e fala, mas como? Isabel já é de idade avançada, como ficará grávida? E o anjo disse, existe alguma coisa difícil para Deus? Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 24, a mesma coisa. Deus reforçando para Sara que ela daria à luz a um filho. Ela dá risada. E aí o anjo diz, existe alguma coisa difícil para Deus? Ou seja, Deus pode e quer executar em nossas vidas os seus planos. Você quer ser um homem segundo o coração dele? Uma mulher segundo o coração dele? Hoje à noite você pode sair daqui com essa expectativa real. Não é uma expectativa fabulosa, não é uma expectativa apenas de discurso triunfalista, mas a palavra de Deus nos deixa claro isso. Ele escolheu Davi, alguém que não tinha nenhuma pompa, alguém que não tinha nenhum mérito pessoal, mas ele escolheu e içou para ser um homem segundo o seu coração. Então, primeira coisa, a escolha de Deus é superna, é superior, é Ele que escolhe. Mas tem um elemento bem interessante, que vai do versículo 3 em diante, que é o elemento da forma com que Deus exclui alguns. Ele não exclui pessoas, ele exclui os comportamentos dessas pessoas. Porque quando nós continuamos fazendo a leitura, o que ocorre é que Samuel chega diante de Jessé, eles vão fazer uma festa, então eles vão ter comida, mas antes disso eles fazem uma purificação para os 7 filhos de Jessé e para Jessé. Purificação, para que depois eles pudessem apresentar um holocausto, certo? E aí Samuel disse, olha, eu preciso conhecer os seus filhos, porque do meio dos seus filhos sairá aqui o rei de Israel. Quando Jessé ouve uma coisa dessa, naturalmente ele traz o mais velho, o mais garboso, o mais bonito, com a voz exuberante. E chega então Eliabe diante de Samuel. Eliabe chega de uma forma tão portentosa que Samuel não tem dúvida. Samuel já quer pegar o vaso de azeite, derramar sobre a cabeça do primeiro filho e assim ungí-lo rei. Mas Samuel ainda não havia aprendido com a primeira experiência. Quando ele ungiu Saul para ser rei de Israel, ele ungiu porque o povo aclamava. E Saul era lindo, era um homem muito bonito, tinha todos os predicados. Inclusive a palavra Saul, ou o nome Saul, é implorado, aclamado. O povo estava aclamando um rei. Chegou Saul. Mas Samuel deveria ter aprendido que Deus não está olhando a estética, Deus está olhando o coração. Automaticamente, Samuel já queria ungir o primeiro filho. Mas Deus fala para Samuel, não olhe com os olhos humanos. Vocês homens olham o estereótipo. Vocês homens olham o ad extra. Eu olho o coração. Esse eu rejeitei. O segundo, Abinadab, também rejeitei. Por mais que ele seja lindo, por mais que ele tenha todos os predicados, eu rejeitei. O terceiro, Samar, rejeitei. E passam os 7 diante de Samuel. Todos homens garbosos, de estrutura fina, um físico, quem sabe, maravilhoso. Homens bonitos, mas todos eles foram rejeitados. Olha que interessante. Por que Deus rejeita essas pessoas? Não é porque elas eram inferiores aos outros. Porque quando você vai para o capítulo 17, versículo 28, do mesmo livro de 1 Samuel, você vai perceber que Abinadab, que o primeiro filho é alguém, Eliabe, é alguém ciumento, é alguém que tinha inveja dos seus irmãos, é alguém extremamente infantil, é alguém que não tinha os predicados e o caráter para ser rei em Israel. Então, quando Deus está escolhendo os seus servos, Ele está escolhendo segundo o coração. Então, Deus tirou de cena todos os prováveis. Todos os prováveis. Ele não quer apenas olhar o externo. O nome Eliabe significa Deus é o meu pai. O Abinadab significa pai é nobre. Olha só, nomes bonitos, né? Nomes que expressam um conteúdo interessante, mas que não expressam a interioridade desses jovens, por isso eles são rejeitados. Novamente, eles são gigantes diante dos homens, mas pigmeus diante de Deus. Deus está olhando para o meu e para o seu coração.
surpreende também os requisitos que Deus usa. Quando você lê capítulo 13, versículo 14, que já lemos, Deus está olhando especificamente o coração. Irmãos, Deus pode fazer do menor de nós o maior de todos. Por isso, o requisito superior de Deus não tem a ver com o externo, mas tem a ver com aquilo que é interior, com o seu coração. Quando Abel e Caim apresentam os seus sacrifícios diante de Deus, e Deus rejeita o sacrifício de Caim e aceita o sacrifício de Abel, ali tem algo interessante para ser avaliado. Porque o sacrifício de Caim era esteticamente lindo, com, quem sabe, flores, frutas, era uma cesta linda. O sacrifício de Caim era sanguinolento, purulento. Ele traz um animal e sacrifica. Olha só, esteticamente, Caim tinha muito mais vantagem. Mas Deus não estava avaliando o externo. O que Deus avaliou é o coração de Caim. E o coração de Caim estava longe da vontade de Deus. Deus avalia o coração do adorador, irmão. É por isso que eu já disse aqui, e repito, Deus não está preocupado com performance. Deus está preocupado com a verdade no íntimo. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Espírito e verdade é aqui dentro, é íntimo. É lá no íntimo do meu coração. E hoje à noite você pode sair daqui com essa expectativa de adorar a Deus verdadeiramente no íntimo do seu coração. Mas do versículo 11 ao 13, nós vemos aí como Deus recepciona aquele que ele escolhe. Veja só, Jessé já tinha passado todos os filhos, não tinha mais nenhum para apresentar até o momento, até que vem uma reminiscência da sua memória, e ele se lembra que tem mais um sim. Foram 7, mas ele tem mais um. E esse último era tão pouco importante que ele não tem nem nome para Jessé. Quando Jessé se refere a ele, referencia ele, Jessé diz, o mais jovem, o mais novo, está lá pastoreando ovelhas. Aquele lá é muito pequeno, é muito jovem. E ele não tem proeminência entre os seus irmãos. Ele não tem o mesmo aspecto físico. Ele não é garboso. Ele não tem tino para ser rei. Então Samuel disse, nós não comeremos ou sentaremos à mesa até que ele chegue. Porque nós queremos vê-lo. Deus quer ver esse jovem. Quando chega o jovem Davi, boa aparência, cabelo ruivo, quem sabe com a bochecha ruborizada, um jovenzinho. Mas quando ele chega, Deus fala para o coração de Samuel, é esse. A Bíblia diz que os irmãos de Samuel, bem como Jessé, ficaram maravilhados. E a palavra maravilhado aqui não é de mavioso, não. A palavra maravilhados é de espanto. Eles ficaram espantados. Esse Samuel só pode estar velho demais mesmo. Acabou o mandato. Porque todos esses aqui têm todos os predicados. E agora ele escolhe esse outro que não tem nenhum grau, não tem nenhuma característica para ser rei. Não tem jeito de rei. E aí ele vai e unge Davi novamente. Porque Davi estava com a cabeça no céu, os pés na terra, mas a cabeça no céu. Aquele jovem seria quem Deus queria que ele fosse. Veja só, irmãos, aqui está uma verdade absoluta e bastante importante e aguda para nós. Como nós avaliamos as pessoas que estão ao nosso redor. Os irmãos de Davi olhavam para Davi e viam um pirralho. O pai de Davi olhava para Davi e via apenas um jovem. Samuel via um jovenzinho. Mas Deus via um homem segundo o seu coração, um homem fiel, um homem de responsabilidade, um homem que poderia servi-lo em tudo. Então, quando nós olharmos para as pessoas, olhemos segundo o olhar do Senhor. Capítulo 5 de 2 Coríntios diz que nós não devemos olhar mais para ninguém com os olhos da carne, e sim com os olhos espirituais, porque é a partir dessa plataforma que nós conseguimos ver quem de fato as pessoas são. Às vezes nós olhamos alguém na sarjeta, esquálido, jogado, e olhamos para aquela pessoa e dizemos, olha, essa pessoa não tem nenhum valor. E nós não sabemos que ele pode ser o próximo Billy Graham, o próximo ganhador de almas, porque Deus olha o que a pessoa pode ser, não o que ela é no momento. Então vejam só, irmãos, Deus tinha um plano para a vida de Davi. Assim como tem um plano para mim e para a sua vida, de sermos pessoas, homens e mulheres, segundo o seu coração. O ano de 2018 está começando,
E você pode simplesmente continuar com a mesma tocada, com a mesma toada, ou você pode de fato sair daqui com base na palavra de Deus, olhando para os caracteres da palavra de Deus e viver uma vida maiúscula, segundo aquilo que Deus quer para você. Finalmente, nós temos Deus mostrando que a escolha dele é específica. São escolhas improváveis, mas específicas. Porque Deus manda Samuel para uma cidade específica, para uma família específica dessa cidade e para um jovem específico. É objetiva. Deus escolheu aquele que ele tinha já referenciado. Deus tinha um plano específico na vida desse jovem. E aí, versículo 11 e 12, depois você lê em casa, tem algo muito interessante. Deus escolhe pessoas que estão prontas. Olha que interessante. Enquanto os irmãos de Davi estavam tudo ali dando sopa para participar dessa celebração, Davi estava fazendo o quê? Trabalhando. Davi estava se dedicando. Ele estava se dedicando naquilo que Deus havia colocado através da vida do seu pai, que era a sua autoridade, para que ele fizesse. No versículo 5 do capítulo 16, vocês vão perceber os irmãos e o pai de Davi sendo santificados. Quando Davi chega, ele não tem tempo de ser santificado. Sabe por quê? Porque ele já estava pronto. Davi carregava dentro de si um altar ambulante. Ele sabia que a qualquer tempo Deus podia chamá-lo. Então ele não ficava esperando o tempo para se santificar. Ele vivia uma vida santa, uma vida pudica, uma vida piedosa. Ele carregava um altar ambulante diante de Deus e no seu coração. Irmãos, Davi representa aquele crente que está sempre pronto para o que Deus tem. Davi representa aquele crente que está sempre com os olhos fixos no autor da sua fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele está com os olhos fixos. E se Deus chamar, eu não sei quando, mas quando Deus chamar, eu estou pronto. Eu não preciso de elementos, de adereços, porque eu já estou pronto diante de Deus. Eu vivo uma vida segundo o coração de Deus. Diferente dos seus irmãos, que precisavam se preparar. Ele estava preparado. Veja só, Davi não era perfeito. Davi não era santo no sentido de santarronice, mas ele era um jovem que carregava no seu coração o desejo de servir a Deus. Ao ponto de que quando ele começa a conversar com Saul, ele vai mostrar isso. Ele vai mostrar o seguinte: olha, a minha experiência com Deus, Saul, não começa de agora. Você está olhando o jovenzinho aqui? Está olhando o jovem de 14 anos, de 15 anos? Pois é. Você está olhando apenas a idade cronológica. Mas eu tenho uma experiência com Deus. Deus me livrou. Deus cuidou de mim em todas as fases da minha vida, ao ponto de que quando eu estava cuidando das ovelhas e fazendo com maestria aquilo que o meu pai disse para que eu fizesse, um dia apareceu um leão, capítulo 17, versículo 28, apareceu um leão. E quando esse leão apareceu, eu peguei o leão pela barba e rasguei no meio. Um urso depois apareceu, e eu dei a minha própria vida e cheguei e matei esses dois animais, porque eu estou fazendo o meu melhor. Irmãos, aqui tem um ensinamento muito forte para nós. Onde você está plantado, faça o seu melhor. Tem gente que pensa assim: olha, eu preciso ser içado a uma posição de destaque para que eu possa exercer o meu ministério. Equivocado, equivocado. Eu preciso fazer o meu melhor. O meu melhor pode não ser o do outro, mas o meu melhor aonde eu estou. E Davi fazia o seu melhor, sendo pastor de ovelhas, a profissão mais inglória naquele contexto. Ele fez o seu melhor, ao ponto de que quando Deus o chamou, ele não precisou olhar para trás. Ele podia caminhar, ele podia viver, ele podia estar presente aonde Deus queria que ele estivesse. E essa é uma fala para o meu e para o seu coração. Uma fala para o meu e para o seu coração. Davi era de fato um homem que tinha experiências com Deus. Deus viu em Davi integridade, fidelidade, responsabilidade e caráter. Caráter é uma coisa inegociável, ele viu em Davi. Veja só, quando Samuel deita o azeite na cabeça de Davi e vai ungindo Davi, é possível que Samuel chegue ao ouvido de Davi e fale os planos de Deus para a vida de Davi. Quais eram as expectativas para o novo rei de Israel? E Davi, quem sabe, pode ter olhado para Samuel e dizer: Samuel, essa não é a primeira experiência que eu estou tendo com Deus. Você veio aqui, você não me conhecia, mas Deus já me conhecia. Inclusive lá no útero da minha mãe,
Deus já me conhecia. Sabe, Samuel, quando eu escrevi o Salmo 19, que eu vi Deus escrevendo, circunscrevendo a beleza dele no universo, eu estava tendo uma experiência tão maviosa com Deus. Sabe, Samuel, quando eu escrevi o Salmo 23, o salmo de um pastor juvenil, que até hoje, no século 21, agasalha o coração da sua igreja, eu estava tendo uma experiência maravilhosa com Deus. Então, Samuel, a minha vida precede esse momento. Agora eu estou entrando na ribalta da história, no palco da história, no capítulo 16 de Samuel, mas a minha vida precede isso. Esse é o momento que vocês estão vendo. Deus está me colocando numa posição de destaque aqui, mas a minha vida começa aqui. E aqui eu tenho uma vida de intimidade com Ele. Por isso, Deus quer levantar eu e você, Ele quer levantar pessoas como eu e você, mas pessoas que têm uma vida de intimidade, uma vida de santidade. Santidade, novamente, repito, não é algo estereotipado, não é algo que eu coloco para fora e mostro para que outros vejam. Santidade é algo que começa no meu interior, na minha vida, no meu coração, e ele é externalizado. Sim, ele se mostra como moral, como ética, como caráter, etc. Mas a santidade começa aqui. Se eu sou santo diante de Deus, se eu tenho uma vida de intimidade com Deus, eu passo a expressar essa vida de intimidade com Deus no meu relacionamento, aonde eu estou. Então, você quer ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, esteja pronto, esteja disponível. Porque tem gente que tem muita disponibilidade, tem sempre disponibilidade, mas aí quando você chama, ela não está disponível naquele momento. Assim como aqueles jovens que disseram para Jesus, olha, nós queremos te seguir, mas olha, eu comprei um campo, e eu tenho que ir lá medir o campo. Você já viu alguém que compra um campo, compra um terreno, e depois que ele comprou, ele vai lá medir para saber quantos metros que tem? Já viu um troço desse? O pai do outro não tinha nem morrido, mas ele estava querendo enterrar. São pessoas que estão disponíveis, mas nunca a disposição verdadeira. Davi estava disponível e a disposição verdadeira de Deus. Hoje à noite, Deus tem algo para mim e para você. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Deus quer que nós sejamos esses homens e essas mulheres. Mas para que isso aconteça efetivamente na nossa vida, na nossa história e no nosso coração, nós precisamos, acima de tudo, viver uma vida segundo a vontade de Deus e segundo o coração de Deus. Quem vive essa vida segundo o coração de Deus, vive de maneira maiúscula. Quem vive essa vida segundo o coração de Deus, não tem do que se envergonhar. Agora, se eu vivo uma vida minúscula, se eu vivo uma vida diminuta, uma vida pequena, todas as vezes que me perguntam ou que me interpelam quanto ao que eu tenho feito para o reino de Deus, eu sempre terei do que me envergonhar. Porque Deus quer muito mais de mim. Deus quer me usar. Deus quer usar a sua vida. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos viver vidas que glorifiquem a Ele. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Eu quero orar com você nesse momento. E veja só, novamente, para densificar no seu coração e no meu coração, Davi não era um homem perfeito. Longe disso. Não era. Ele falhou e falhou feio. E muitas vezes, em muitas áreas da sua vida. Mas Davi tinha uma característica, e essa era a principal da vida dele. A característica principal da vida de Davi era o quebrantamento. A característica principal da vida de Davi era visualizar, muitas vezes, o seu erro e colocar diante de Deus para ser tratado, transformado e ser abençoado pelo Pai. Quem sabe nessa noite, depois de ouvir essa reflexão, ouvir a leitura do texto, você esteja aí no seu coração como quem avalia assim: ah, Deus, eu quero te servir, mas tem tanta coisa errada na minha vida. Ah, Deus, eu quero te servir, mas tem tantos elementos que eu preciso ser restaurado na minha vida. Ah, Deus, eu quero te servir, mas eu estou tão longe da tua vontade. No íntimo do seu coração, aí onde você está, lá no íntimo, lá no âmago,
lá onde só você e Deus acessam. Agora você pode fechar os seus olhos e falar com Ele. É você e Deus. Eu gosto demais de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo. Essa é a hora de você avaliar o seu coração. Não é o coração do vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, ou aquele irmão que não está aqui no culto. É avaliar o seu coração. Deus está te chamando para ser um servo ou uma serva segundo o coração dele. Ele quer te usar de uma maneira tão abençoadora. Então agora, você que pode fazer essa introspecção, eu não posso fazer por você, a pessoa que está do seu lado não pode fazer por você, é você e Deus. Eu creio que todos nós aqui queremos ter uma vida que glorifique mais a Deus. Eu creio que todos nós aqui não queremos viver vidas medíocres, apenas na média, apenas para mostrar socialmente. Eu creio que todos nós aqui queremos viver segundo o coração de Deus. Então você pode nessa noite falar com o Pai: Pai, eu quero te servir, eu quero ser usado pelo Senhor, usa-me, usa-me, usa-me como um luzeiro, usa-me como alguém que aponta o caminho, usa-me, Senhor, no teu reino. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Usa-me, Senhor. Ah, Pai amado, eu não quero mais viver em 2018 a maneira que eu vivi em 2017. Eu quero em 2018 ser a bênção que o Senhor projetou para que eu fosse. Mas para isso, Pai, eu quero viver segundo o seu coração. Porque viver uma vida de santidade precede uma vida de serviço. Fale com o Pai. Pai, a tua igreja aqui reunida tem uma única expectativa: celebrar, bendizer e exaltar o teu nome. Mas, Pai, nós aprendemos aqui com a vida desse servo chamado Davi, que nós podemos viver segundo o teu coração, ainda que sejamos limitados, frágeis, pecadores, ainda que tantas vezes fazemos aquilo que não agrada ao Senhor, mas ainda assim, a despeito de tudo isso, o Senhor nos ama e o Senhor quer nos usar. E nessa noite nós queremos nos aproximar do Senhor. Queremos, ó Pai, como igreja do Cristo, comunidade viva de Jesus Cristo, viver o Evangelho plenamente, de maneira a expressar o teu amor, a tua graça e a tua bondade sobre nós. Nos abençoe a todos, abençoe esse coração que nesse momento se abre na tua presença, com a expectativa de fato, 2018 ser um ano melhor, ser um ano mais amplo, um ano dilatado com a tua presença. Queremos mesmo, Pai, viver segundo o teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, nós vamos cantar uma canção de louvor e adoração a Jesus, e nessa canção que nós vamos cantar, você ainda tem o privilégio de avaliar mais uma vez o seu coração e declarar: Senhor, eu quero te servir, usa-me, usa-me plenamente. Sonda-me, Senhor, E me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
deixa que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Que esse seja, de fato, o desafio do seu coração e do meu coração. Amém? Pegue na mão do seu vizinho da direita e da esquerda, se você puder. Pode transpor as barreiras aí dos corredores. Vamos terminar esse culto orando, agradecendo a Deus pela sua e pela minha vida. E eu quero apenas tecer um aviso. Se você tem filho adolescente, ou sobrinho, neto, ou se você é um adolescente que ainda não fez a sua inscrição para o Connecting, procure ali os nossos líderes, o irmão Maurício, a Wanda, Cíntia, Léo, e eles estão fazendo as suas inscrições. Então não saia daqui sem fazer a sua inscrição nessa noite. Amém? Vire para o seu vizinho do lado aí da direita e da esquerda e diga para ele: Deus te abençoe, tenha uma boa semana na presença de Jesus, em nome dele. Semana seja repleta da bênção dele. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça bendita. Obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado pelo privilégio que temos de celebrar, de bendizer e exaltar o teu nome nessa noite. Obrigado pela vida dos irmãos. Obrigado pelo amor, pelo carinho que nos une. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe durante essa semana, nos abençoe nos nossos afazeres, nos projetos, nos planos e nos sonhos. Mas, sobretudo, que vivamos uma vida segundo o seu coração. Que tenhamos um coração segundo o coração de Deus. Pai Santo, nos abençoe a todos. E que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, a doce e santa consolação esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não saia sem dar aquele aperto de mão e aquele abraço no seu irmão.